A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala é o vosso irmão, pastor Luciano. Todos os dias, praticamente, nós temos uma palavra de Deus aqui no canal do YouTube, uma palavra que vai edificar a sua fé, a sua vida espiritual. Eu estou aqui na igreja em propósito de oração, me separei aqui algumas horas para Deus e também gravando esse vídeo aqui com os irmãos, uma palavra da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, eu estou aqui na igreja e constantemente passa carro aqui na rua aqui, por isso devido a uma zoada, mas isso não vai nos atrapalhar de trazer uma palavra aqui ao coração dos irmãos e também dos irmãos estar aqui nos ouvindo, amém? Meus amados irmãos, a mensagem que eu quero trazer hoje para os irmãos aqui, a qual Deus colocou no meu coração, fala a respeito de José, um dos filhos de Jacó, conhecido como José do Egito. Algumas aplicações pertinentes para ser aplicada sobre as nossas vidas, que eu tenho certeza que é de suma importância. No livro do Gênesis, no seu capítulo 41 e no seu versículo 51, olha o que diz: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o contexto dessa história se dá início no livro do Gênesis, no seu capítulo 37. É onde que a palavra do Senhor nos mostra, se você quiser contextualizar em casa, toda essa história de José, você entender, passo a passo da vida de José e tudo concernente, ele passou e ele venceu. E você entender que o mesmo Deus que deu vitória a José é o mesmo Deus que também nos dá vitória em momentos difíceis. O mesmo Deus que mudou o cenário da vida de José é o mesmo Deus que pode mudar também o cenário das nossas vidas. Mas é bem verdade, irmãos, que para tudo em nossa vida, para a bênção chegar em nossa vida, melhor dizendo, para a bênção chegar em nossa vida, nós sabemos que tem um processo. E isso a gente vai ver na vida de muitos homens de Deus, biblicamente, e também em nossos dias atuais, muitos irmãos, muitas pessoas que dão testemunho. Olha o processo que eles passou, olha para as dificuldades que eles passaram, só que mesmo assim eles permaneceram com as suas fé intactas em Deus. E aqui nós observamos no capítulo 37 que os irmãos de José têm inveja de José. Por que tem inveja de José? Porque José é aquele que é amado pelo seu pai Jacó, e a gente observa a dedicação também de José. É um rapaz íntegro, ele é temente, e ele traz para o seu pai a má fama dos seus irmãos quando aprontam fora da casa de seu pai Jacó. É tanto que quando os seus irmãos vão apacentar as ovelhas, e o seu pai fala com ele: José, vai ver como estão os seus irmãos, porque ele confiava em José. E aqui a gente começa a trazer algumas aplicações. José teve 2 sonhos, e nesses 2 sonhos que José teve, já apontava que ele ia ser um governador, que ele ia estar governando. Observa que quando ele sonha com os redemoinhos se curvando diante dele, e ele também sonhou com as estrelas, a lua se curvando diante dele, é tanto que Jacó vai dizer: uai, meu filho, quer dizer que todos nós vamos se curvar diante de você? E nós sabemos, por uma linha patriarcal, de maneira alguma um pai ia se curvar diante de um filho. Só que o que Deus estava mostrando para José é que futuramente ele ia ser um governante, e que a sua casa, toda a sua família ia ser alimentado por intermédio de José. Observa que os seus irmãos ficaram ainda com mais raiva
de José, quando ele contou aquele sonho. E eu queria aqui já abrir parênteses para uma coisa. Nem tudo se deve falar. Tem sonhos que você tem que é só você que vai saber daquele sonho. Tem coisa que Deus fala com você que é só você e Deus que vai saber. Tem sonhos que é só você e Deus. Veja bem que quando José ele conta os sonhos dele para a sua família, para os seus irmãos ainda odiaram ainda mais. Então tem coisa em nossa vida que a gente pode evitar, certas fadigas, certas perseguições, certas afrontas, se a gente ficar mais quieto concernente a sonhos que Deus nos dá. O sonho de José não é simplesmente sonho de José, é sonhos de Deus na vida dele. Tem sonhos que a gente não tem sonhos normais, é sonhos que Deus nos dá, a qual Deus vai proporcionar para que a gente venha viver estes sonhos. Eu quero que você entenda que tem revelação que Deus te dá, tem visões que Deus te dá, que é só para você e para mais ninguém. Não é para você poder compartilhar, porque através de você compartilhar, pode gerar perseguição, pode gerar inveja, pode gerar tanta coisa ruim na sua vida. Tem um ditado que diz que o que o povo não sabe, o povo não estraga. Pois é, tem coisa em nossas vidas que a gente vai compartilhar para a edificação daqueles que estão em nossa volta. E tem coisa em nossas vidas que vamos viver só a gente, a nossa casa e a nossa família. Que não se lembre de 2 Reis, capítulo 4, que o profeta Eliseu falou para a viúva, vai para a sua casa, entra para dentro do quarto, pega vasilhas emprestadas, vai para dentro do teu quarto e deita azeite em todos os outros vasos, em todas as vasilhas. Ela fez isso dentro da sua casa com a porta fechada, porque tem milagre, tem coisas que só vai viver você e sua casa, não é para mais ninguém poder saber, só vai ver o resultado lá de fora. Então tem coisa em nossa vida que vai ser peculiar, que não vai ser necessário você contar, você falar, vai ter coisa que só você e a tua casa vai vivenciar, e tem coisa que às vezes nem a nossa esposa vai saber, nem o esposo vai saber, quando se trata de algo mais profundo, espiritual, quando se trata de algo mais profundo, peculiar em termos de intimidade com Deus. Tem coisa que Deus faz comigo, irmãos, que Deus faz só comigo, e às vezes eu nem compartilho com a minha esposa, e às vezes quando passa um tempo que eu falo com ela, eu falo, sabe por que você não me falou? Eu falo, é porque no momento não é cabível, mas eu vivi assim, experiências com Deus. Então tem coisas que a gente vai viver na presença de Deus, que só é a gente e Deus e mais ninguém. Então veja, quando Jacó ele foi passar o vale de Jaboque, ele deixou a esposa, deixou os filhos, porque era só ele que ia passar pelo vale de Jaboque. É uma experiência peculiar entre ele e Deus apenas. Então tem coisas que mais ninguém vai entender, é só você e Deus. Pois bem, quando José, enviado pelo seu pai Jacó, vai ver como é que seus irmãos estavam, os irmãos o avistam de longe, vai dizer, lá vem o sonhador, vamos matar. Veja bem que José vem se aproximando e os seus irmãos falam, lá vem o sonhador, vamos matar. Veja bem, que pegou José, jogou dentro de um poço. Mas diz a Bíblia, porém o poço estava vazio, porque Deus tinha uma promessa na vida de José. Porém o poço estava vazio. Se tivesse água no poço, certamente ele teria morrido afogado ou algo pior teria acontecido com ele. Mas Deus assim o poupou. Você sabe por que você está vivo diante de tantos ataques, diante de tantas lutas, diante de tantas coisas que você já passou na sua vida? Volte um pouco lá atrás, pense de tanto livramento que Deus já te deu na área da saúde, livramento de acidente, livramento de tanto livramento no assalto, tanto livramento que Deus já te deu, tantos livramentos, é porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E pela promessa que Deus tem na sua vida, Ele vem te poupando, Ele vem te livrando, Ele vem te guardando. Então o poço, porém, estava vazio. Vinha uns ismaelitas, e ele falou assim, vamos pegar e vamos vender José. Então jogou uma corda, tirou José de dentro do poço. Talvez José, no seu consentimento, pensou, meus irmãos se arrependeram do mal que ia fazer e está me tirando desse poço. Porém, nada disso, nada disso. Diz o texto que ele vendeu ele para os ismaelitas,
que certamente quando chegou no Egito, José agora também foi comprado por Potifar. Veja bem que muitos não vão te valorizar. Vendeu José por 20 ciclos de prata, no equivalente hoje R$1.300. Pegou José e vendeu ele por um preço de um escravo defeituoso. Sim, pelo preço de um escravo defeituoso, com defeito. Mas a Bíblia diz que José é aparentado e é formoso. Não é um homem que tinha defeitos, mas vendeu ele desvalorizando totalmente José. E nossa trajetória, quantos que vão passar por nós, irmão, e vão desprezar a gente, vão rejeitar a gente, vão desvalorizar a gente, vão olhar para a gente e vão desvalorizar a gente. Mas o preço que foi pago por mim, por você, não foi por moeda, não foi por ouro e nem por prata. Foi pelo precioso sangue carmesim de Jesus. Diz a Bíblia em 1 Pedro 1,18 que fomos comprados não por coisas corruptas, como ouro e como prata. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, vertido, derramado lá na cruz. Então, você tem um preço que dinheiro nenhum é capaz de pagar. Você tem um preço que foi dado, derramamento de sangue. Você tem um preço que foi pago pelo nosso Deus. E não tem dinheiro nenhum que possa pagar. Não, José foi vendido por 20 moedas de prata, deu valor na vida de José. Mas Deus olhou para José e disse: eu vou dar o meu filho para morrer na cruz por amor à sua vida. Então não tem, irmãos, preço que paga uma alma. Por isso que muitos que me acompanham no meu cotidiano não entendem a minha vida e às vezes as coisas que eu faço concernente às pessoas. É porque uma alma não tem valor, especificadamente dinheiro, que paga aquela alma. Não tem, irmãos. Uma alma tem um preço estimado de sangue, de cruz. Então nós temos que atentar para isso, irmãos. A gente nunca pode desprezar alguns e valorizar outros pelo que eles têm. Não, tem que ser todos botados na mesma balança. O preço que foi pago por mim foi pago para você e o preço foi igual, né? Uns que valem menos e outros que valem mais porque é doutor, porque fala melhor, porque isso e aquilo. Não, todos nós fomos comprados pelo mesmo preço. José está na casa de Potifar, os irmãos conhecem a história. Na casa de Potifar, o diabo não desiste de tentar destruir José, porque José é um homem íntegro, um homem fiel e um homem temente a Deus. E aqui a gente observa que quando a mulher de Potifar olhou para José e sentiu desejo por ele, ela quis deitar com ele. Diz o texto que ele foge. Por quê, pastor? Carne, você não pode brincar com carne. Demônio, você repreende, você expulsa no nome de Jesus. Agora, carne não respeita tempo de crente. Carne não respeita se você tem 20, 30 anos de pastor, de evangelho, de cristão. Não. A carne não respeita dons, pregação, não. Se você brincar com a sua carne, ela te derruba. Carne, a gente não bate papo com carne. Carne, a gente foge. Alguém mandar mensagem, ficar com conversinha fiada, corta, não aceite, porque vai alimentando a sua carne te derruba. José fugiu, porque ele sabia que se ele ficasse, ele ia cair. Por isso que ele fugiu. Mesmo sendo um homem de Deus, temente a Deus, já tinha vencido muitas batalhas, mas se ele ficasse, ele caía com a mulher de Potifar. Aqui nós entendemos também outra verdade. Quando ele foge, ela pega as vestes dele e ela vai até os seus criados dizendo: olha, ele tentou me incendiar, e ela tem prova. Tem acusações que as pessoas se levantam contra nossas vidas, que até prova vai ter contra nossas vidas. Vai até mostrar aqui, as vestes dele está aqui, mas na verdade são provas de acusações, porque José fugiu.
Então tem coisas que você não vai ceder, que você não vai aceitar e talvez possa até se levantar contra você em cima daquilo que você recusou e que você não quis. Lembra de Daniel na cova dos leões? Por que ele foi parar lá dentro? Porque ele recusou se curvar diante do rei Nabucodonosor, diante do rei Dário, na verdade, diante da estátua do rei Dário. Então, por isso, às vezes vamos passar por muitas coisas por não ceder o que é errado. Outra coisa, irmãos, outra coisa, observa. A gente observa que ele foi para dentro da prisão por essa acusação. Só que dentro da prisão, Deus livrou José. Porque José é inocente. José foi justificado o tempo todo por Deus. Por isso, irmão, que a gente não deve se preocupar. Pode se levantar contra a gente, pode falar mal, pode falar o que quiser. Há um Deus no céu que não é cego, que não dorme, e esse Deus nos justificará o tempo todo. A gente passa por estreito. Imagine dentro da prisão por algo que ele não cometeu. Imagine dentro da prisão por que ele não fez. Foi difícil? Foi, mas depois Deus o justificou. Os irmãos lembram que dentro da prisão caiu duas pessoas lá dentro, o copeiro do rei e também o padeiro. E eles todos os dois tiveram sonhos. José interpretou o sonho do padeiro, dizendo: daqui 3 dias você vai morrer. E interpretou o sonho do copeiro: daqui 3 dias o seu cargo vai ser restituído. Então aconteceu do mesmo jeito a interpretação do sonho de José. O que José falou para o copeiro? Lembra de mim. Só que ele não lembrou, porque não é o tempo de Deus tirar José da prisão ainda. Ele ficou 2 anos. E se foi estabelecido ficar 2 anos, é 2 anos, irmão. Então tem coisa em nossa vida que por mais que a gente tenta fugir, sair dela, a gente não vai sair, porque é o processo, faz parte do processo. Vê que José falou bem assim: ó, lembra de mim lá, ó, comente com o rei, fala de mim. Só que aí o copeiro esqueceu de José. Mas quando passou o tempo, passou o quê? 2 anos, o rei vai ter sonhos e o rei fica perturbado. Então o copeiro vai lembrar: ó, conheço um que interpretou meu sonho, que é José. Aconteceu do mesmo jeito. Pois enfim, quando mandou chamar José, ele interpretou o sonho do rei perfeitamente. Falou: as 7 magas gordas e as 7 magas vacas são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Do mesmo jeito, as espigas gordas e espigas magras são 7 anos de farturas. Um sonho interpreta outro sonho. Então José, um homem que tinha o direcionamento de Deus na vida dele. Então ele vai dizer assim para o rei: coloque um homem que venha administrar tudo isso. Mas observa, coloque um que venha administrar tudo isso. Tudo isso. Aqui nós observamos outra coisa. O rei vai dizer: uai, não tem outro a não ser você que é importante a esse cargo. Então vou criar um cargo de governador. Não existia cargo de governador, mas foi criado por causa de José. Ou seja, para Deus poder te abençoar, Ele até cria coisas novas para poder te abençoar. Vai surgir coisas da onde você menos espera para Ele poder te abençoar. Outra coisa, irmãos, que nós aqui observamos também. Ele vai dizer: tudo está no seu poder, só não tem mais poder acima de mim. José então começou a administrar. Aí entra aqui a passagem que eu li: foi dado a José 2 filhos. 2 filhos foi dado a José. O primeiro filho que foi dado a ele, Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. E Deus deu para ele o segundo filho, Efraim, que ele botou um nome, dizendo, a qual o seu significado: Deus me exaltou na terra da sua aflição. Pastor, José perdeu a memória, como a gente vê muitos aí que fazem oração de Manassés, dizendo que a pessoa vai perder a memória e não vai mais sentir desejo por isso e por aquilo. Isso é conversa. Ali, José, ele não perdeu a memória e não esqueceu, ele foi liberto do passado dele. Quando ele fala: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai, é porque ele carregava aquela marca todos os dias com ele. Ainda não é liberto do seu passado, é algo que estava com ele todos os dias. Mas quando Deus deu o primeiro filho para ele, veio como cura, veio como restituição na vida de José. E qual foi a restituição? Deus o libertou do seu passado. Segundo, Deus deu para ele Efraim, que quer dizer: Deus me exaltou da terra da minha aflição.
aflição. Aonde ele sofreu? No Egito. No Egito ele foi vendido, ele foi vendido, no Egito ele foi levado para a prisão, foi acusado, ou tanto de coisa que José passou. Nós contando aqui, parece que foi do dia para o outro, passou tudo isso, mas não foi. Talvez levou 13 anos até ele ser honrado por Deus, irmão. 13 anos de sofrimento, de rejeição, 13 anos de acusação, 13 anos sofrendo até ele ser imposto ao cargo de governador. Então não é do dia para a noite, irmão, que as coisas acontecem em nossas vidas, não. Tudo tem um processo. Então, Deus, eu perdi Efraim, ele disse, Deus me exaltou na terra da minha aflição. Ou seja, aguente firme, permaneça firme, porque um dia o que te causou tanta dor no seu passado, Deus vai te libertar e vai ficar sua cicatriz, não vai te ferir mais. E aonde você tanto sofreu, talvez nessa rua, nessa quadra, nessa cidade, nessa casa, Deus vai te exaltar na terra da sua aflição. Receba esta palavra, toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém?